noite. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos nós, amém? Vamos todos ficar em pé e já vamos entoar a Deus o hino, cantando com alegria, o hino que fala sobre aquele que virá em breve, Jesus Cristo. Quando a alma sequiosa, vê a presença do Senhor, essa alma é restaurada e renovada, e louvado seja Deus, porque muitos que aqui estão já foram renovados e restaurados pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Então cantemos com alegria, com gratidão em nosso coração, esse hino de louvor ao Senhor. É o hino 147 do Inário. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procurar ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Ainda em pé, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 105, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Salmo de número 105, que tem como título na minha Bíblia: As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel.
Salmo 105, do versículo 1 até o versículo 11. E vamos ler de forma alternada a palavra de Deus. Os homens lerão comigo os versículos ímpares e as mulheres lerão os versículos pares. Em voz alta, homens, leiamos já. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, todos dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quião da vossa herança. Amém. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as maravilhas que o Senhor prometeu ao seu povo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel espiritual. E esse Deus Todo-Poderoso, digno de louvor e honra, se faz presente aqui entre nós. Se você crê nisso de todo o seu coração, Deus está aqui, tão certo como o ar que respiramos, tão certo como eu te falo e tão certo como pode me ouvir. Então vamos erguer nossas vozes aos céus e invocar o nome do Senhor sobre nós, orar entregando a nossa vida, entregando esse culto que é somente para Ele, para o louvor do seu santo nome, e agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas. Oremos então, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus majestoso, que está assentado o Senhor no trono, de onde governa todas as coisas e que tem tudo sob o seu controle, Pai. Louvamos-te o seu santo e glorioso nome, porque não há outro nome digno de ser louvado, a não ser o seu nome, ó Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, portanto, a te adorar em espírito e em verdade. Que tudo o que fizermos aqui, Senhor, que cada ato desse culto seja somente para o seu engrandecimento, ó Senhor. E rogamos a Ti, Deus, que tire do nosso meio tudo e qualquer coisa que porventura não venha da parte do Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que venha do homem, do mundo e do diabo, seja repreendido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E que o seu povo, Senhor, possa te adorar com alegria no coração, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, e o Senhor está presente no meio do seu povo. Aleluia, Pai. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e o nosso louvor, porque nada temos para te dar, Senhor, porque tudo o Senhor possui, mas queremos te ofertar a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor, esse culto, ó Deus, que é para ti. Portanto, Deus, rogamos ao Senhor que receba com alegria a nossa adoração e que enquanto estivermos te adorando, meu Deus, que o Senhor também nos abençoe com toda a sorte de bênçãos, abençoe o seu povo, abençoe cada família que está presente aqui, cada família que nos assiste neste momento, abençoe, Senhor, com a cura, abençoe, Senhor, com o avivamento, abençoe, Senhor, com a renovação espiritual, abençoe, Senhor, com a salvação eterna, abençoe-nos, ó Deus, pois precisamos de Ti e queremos ser abençoados pelo Senhor. Nós oramos pedindo isso no santo nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glórias a Deus. Cumprimente quem está ao lado, à frente, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estenda a mão, dê um sorriso e vamos
adorar o Senhor com alegria, com satisfação no Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Durante os louvores, você que veio preparado para adorar a Deus com seus dízimos e ofertas, você poderá fazê-lo durante os cânticos. Você que está em casa, faça isso também, porque esse é um ato de adoração a Deus, é um ato de fé, é um ato de reconhecimento que tudo que temos vem do Senhor e para o Senhor nós damos. Então dê com alegria, dê com prazer, dê com satisfação, porque o Senhor abençoa aquele que dá com alegria no coração. Vamos então cantar louvores ao nosso Deus. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem,
voltará. Você crê nisso? Agora, nesse instante, se Ele vier agora, você vai ou você vai ficar? Pense bem, o tempo está se encurtando, as coisas estão acontecendo, os sinais estão aí, Deus está nos alertando, então que estejamos sempre preparados, porque a qualquer momento, num piscar dos olhos, Jesus voltará. E quando a trombeta soar, então cessaram-se todas as oportunidades. Por isso aproveite o tempo que se chama hoje e renda-se ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor e confia somente nele para a vida eterna. Que Deus te abençoe, pode se sentar. Eu quero agradecer a presença dos que nos visitam aqui essa noite. Seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Você que nos visite, levante a sua mão, por favor, para que nós possamos te ver e te saudar aqui. Alguém? Não? Todos são de casa, maravilha, né? Então já nos cumprimentamos. Eu quero agradecer ao presbítero Eliseu por domingo passado ter nos substituído aqui. Estive atendendo um convite em Nova Serrana e eu tenho certeza que Deus falou muito através da vida do irmão e é bom que a gente saiba que já tem outro pregador aqui também, né? Maravilha. Eu quero chamar as crianças aqui à frente, todas elas. Nós vamos orar pelas crianças e vamos também orar consagrando a Deus os dízimos, as ofertas, consagrando a Deus tudo o que é dele. E peço também a um dos nossos diáconos para vir aqui orar pelas crianças e consagrar a Deus os dízimos. Também a irmã que vai ministrar para as crianças de 2 a 5 anos. Quem é? É a Raquel? A Joyce? Por favor, Joyce, vem cá. Nosso irmão Diácono Evans vai orar por nós. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai grandioso, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos desse de estar aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Louvar e glorificar ao Seu santo nome, ó Deus. Amém. Senhor, nesse momento quero pedir pela vida dessas crianças, ó Deus, que aqui estão. Senhor, que elas continuem no seu caminho, ó Deus. Aleluia. Que nesse momento em que elas irão ter um momento à parte, ó Deus, Amém. com a professora Joyce, ó Deus, que o seu Espírito Santo, ó Deus, mova o coração delas, ó Deus, aplique tudo aquilo que elas aprenderem ali, ó Deus, Amém. para que eles possam, ó Deus, quando crescer, ó Pai, quando for um jovem, um adolescente, ó Deus, um adulto, ó Deus, eles possam continuar o seu caminho, ó Deus, levando a Tua palavra por onde quer que for, ó Deus. Amém, Senhor. Em nome do seu Filho amado eu te peço, ó Deus, vai abençoando a vida deles, ó Deus, protegendo-os, ó Deus, desse mundo, ó Deus, que cada dia mais tem menos para oferecer, ó Deus, Amém. que eles estejam, ó Deus, com seus olhos voltados para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, também quero pedir, ó Deus, pela vida dos irmãos, ó Deus, que aqui trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, ó Deus, para mantimento da Tua obra, ó Deus. Senhor, entra com providência na vida deles, ó Deus. Abençoa-os, ó Deus. Nunca deixe, ó Deus, faltar o pão nas suas mesas, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que porventura não puderam trazer, ó Deus, aqui nessa noite, ó Deus, por algum motivo que só o Senhor sabe, ó Deus. Vai, ó Deus, abençoando a vida deles, ó Deus. Que tão logo em breve eles possam trazer, ó Deus, aqui com Amém. toda a alegria de coração, ó Deus. Amém, Senhor. Senhor, também quero pedir pela vida do pastor, Deus, que aqui estará, ó Deus, pregando, trazendo a Tua palavra para nós, ó Deus. Usa, ó Deus, como ferramenta, ó Deus, em Suas mãos, ó Deus, para abençoar vidas aqui essa noite, ó Deus. Aleluia. E que o Espírito Santo mova, ó Pai, neste lugar de forma grandiosa, ó Deus. Amém. Em nome do Seu Filho amado que eu te peço e desde já te agradeço, Deus. Amém. 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 As crianças de 2 a 5 anos podem acompanhar a nossa irmã Joyce. As demais crianças podem voltar para os seus lugares. E pais, vocês fiquem à vontade para ir explicando aos seus filhos, porque nós iremos ouvir aqui da parte do Senhor. E eu peço então a todos que abra comigo a sua Bíblia novamente, no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2. Com a graça de Deus e segundo a vontade do Senhor, hoje nós vamos começar uma série de meditações no livro de Apocalipse. Nós vamos falar sobre os 7 selos,
as 7 trombetas e as 7 taças. O que isso significa e como nós podemos aplicar isso para o nosso contexto. Mas hoje nós vamos começar, claro, com os 7 selos. E vamos conversar aqui um pouco sobre o primeiro selo que foi aberto, qual o significado e como que nós podemos aplicar isso em nossa vida. Então eu vou ler a passagem, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém. Até aqui, que Deus aplique essa palavra no seu e no meu coração, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, ao abrir a sua palavra, peço que o Senhor abra também a nossa mente, o nosso coração, para que tudo o que nós ouvimos aqui esta noite, Senhor, possa vir direto do seu trono de graça e operar transformação em nossa vida, Jesus. Que o Senhor tire do nosso meio toda distração, toda pressa, Senhor, tudo e qualquer coisa que possa nos atrapalhar de ouvir a sua voz. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida, Senhor, como instrumento em suas mãos, para que eu possa abençoar o seu povo, a sua igreja. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é O Começo do Fim. É interessante, é um paradoxo, né? O começo do fim. De fato, nós estamos vivendo aí tempos que nos lembram esse começo do fim. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para a sua reflexão esta noite. Em um mundo tão imprevisível e cheio de desafios, você já se perguntou sobre o propósito de tudo isso que está acontecendo? Por que está acontecendo guerras, terremotos, injustiças? Por que a violência e a maldade têm se multiplicado? Por que a iniquidade tem se multiplicado sobre a terra? O que os eventos atuais significam para nós à luz da Bíblia? Será que estamos nos aproximando mesmo do final dos tempos? Ou será que nós já não estamos vivendo esses últimos dias? Será que nós estamos realmente conectados àquilo que a palavra de Deus nos diz e somos capazes de fazermos um discernimento bíblico acerca de tudo o que está acontecendo no cenário mundial? E mais importante, onde você se encontra nesse cenário grandioso, em tudo isso que está acontecendo, que não está acontecendo por acaso e nem movido apenas a uma coisa que não tem começo nem fim, mas está acontecendo segundo os decretos de Deus. Mas será que nós estamos preparados espiritualmente para aquilo que ainda está por vir? Porque bem sabemos que Jesus disse que nós ouviríamos falar de guerras, rumores de guerras, que nação se levantaria contra outra nação, mas ele disse também o seguinte, que isso ainda não é o fim. Então significa que nós estamos prestes a ver e talvez passar por coisas bem mais difíceis do que nós estamos vendo atualmente. E a pergunta é, será que nós estamos de fato preparados para tudo isso? Então hoje eu quero convidar você a meditarmos juntos em algumas respostas que a Bíblia nos dá através do livro de Apocalipse e trazer para a nossa vida reflexões que possam nos aproximar mais ainda do trono de Deus e nos prepararmos para que, quando chegar aquele dia, possamos permanecer firmes na fé diante do Senhor. Então, quando nós falamos aqui de selos, é interessante nós lembrarmos que os 7 selos eles são mencionados do capítulo 5 até o capítulo 8. Então, os 7 selos são mencionados no livro de Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 8. E aqui no capítulo 6 é que ele começa a ser realmente revelado. Quando a gente olha para o capítulo 4 de Apocalipse, por exemplo, nós vemos que João é chamado ao céu e ali ele recebe uma visão do trono de Deus,
rodeado de seres viventes, e 24 anciãos estão ali em torno desse trono. João então começa a receber da parte de Deus a revelação das coisas que haveriam de acontecer. No capítulo 5, João vê um rolo escrito de ambos os lados e selado então por 7 selos. E um anjo pergunta: quem será que é digno para abrir esse livro? E a resposta foi que não se achou ninguém digno, nem no céu e nem na terra. E João passou então a chorar, porque ele achava que ninguém seria capaz, até que o anjo disse para ele o seguinte: não chores, porque o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, tem triunfado e pode abrir o rolo e seus 7 selos. E esse leão da tribo de Judá é o Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Esse pode. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, nós começamos então a entrar aqui no detalhamento desses selos. O que eles são, qual é a finalidade, o que eles irão causar sobre a terra. Mas, continuando aqui essa análise, nós percebemos que entre o sexto e o 7º selo, antes da abertura desse 7º selo, há uma pausa no capítulo 7, onde João vê 144 mil selados de todas as tribos de Israel e uma grande multidão de todas as nações diante do trono de Deus. Então, no capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, o 7º selo é aberto e há um grande silêncio no céu por pelo menos meia hora. Esse 7º selo, após ele ser aberto, João vê então 7 anjos diante de Deus que recebem 7 trombetas. E antes que as trombetas sejam tocadas, outro anjo oferece o incenso junto com as orações dos santos diante do trono de Deus. Então o anjo lança o incensário cheio de fogo do altar sobre a terra, resultando em trovões, vozes, relâmpagos e um terrível terremoto, que não sobrará coisa alguma em pé naquele dia. Então os 7 anjos preparam-se para tocar as trombetas, iniciando uma nova série de julgamentos. Então o que a gente vê aqui na abertura desses selos é o começo dos julgamentos de Deus sobre a terra. Então cada selo que é aberto, ele traz uma sentença, e juntamente com ele uma sentença de tragédias, uma sentença de dores, de sofrimento, uma sentença que realmente trará muita angústia e sofrimento para aqueles que estão seguindo outros deuses e não um Deus verdadeiro. Então João ele começa aqui a descrever no capítulo 6, versículo 1, a abertura desse selo. Veja só, ele tem uma visão então dos 4 cavaleiros que compõem essa visão. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como fosse voz de trovão: vem, e você vai ver o que tenho para te mostrar. Então a origem da visão que João tem aqui, e no versículo 2 ele fala de um cavalo branco, de um cavaleiro. João tem uma visão de uma profecia antiga do Antigo Testamento, que está registrada em Zacarias capítulo 6, versículo 1 a 8, onde são revelados também 4 cavalos e cavaleiros. E nessa antiga profecia de Zacarias, os cavalos atuam também como agentes de vingança de Deus contra as nações que aprisionaram, atacaram e mataram o povo de Israel em algumas ocasiões, em algum contexto da sua história. Então, ao se aproximar dessa passagem de Apocalipse, nós devemos pensar também que essa profecia já é uma profecia antiga, mostrando a continuidade da visão de Deus para o seu povo, mas também mostra para nós que Deus tem os seus métodos de aplicar a sua justiça e seus julgamentos sobre a terra, e esses métodos são bem claros, são bem explícitos, para que todos aqueles que ouvirem, lerem e observarem possam entender perfeitamente o que é o plano de Deus. Quando nós falamos aqui do versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco nas mãos, muitas pessoas e teólogos interpretam esse versículo de formas distintas. Por exemplo, os 4 cavaleiros, nós entendemos que são embaixadores da ira divina, representando, como eu disse, grandes forças destrutivas previstas
para o final dos tempos. No entanto, aqui também está um ponto intrigante. João, ele descreve esses acontecimentos a partir do seu contexto, porque o contexto que João estava vivendo também era um contexto de muito sofrimento, de perseguição, de morte, porque os imperadores estavam perseguindo o povo de Deus. Aqueles que não acreditavam no Senhor Jesus Cristo e perseguiam os cristãos, tinham prazer em persegui-los e matá-los. Então João, ele pega uma visão antiga com a visão atual e vê o seu próprio contexto e fala para nós hoje, igreja do Senhor Jesus Cristo do século 21, prepare-se, porque estas coisas estão para acontecer a qualquer momento. É isso mesmo, temos que ficar em silêncio diante de uma verdade dessa, porque é algo que mexe conosco. Então o que nós temos que ver aqui é que João, ele é usado por Deus para trazer para nós não uma mensagem de paz aqui nesse momento, mas uma mensagem que deve nos incomodar, uma mensagem que deve mexer com o nosso coração, mexer com a nossa estrutura, porque ele se utiliza de um contexto caótico, ele desenha um quadro de horrores vindouros, fazendo uma ligação entre o presente e o apocalíptico futuro que está por vir, de modo que esta palavra deve então nos levar a uma reflexão mais profunda do nosso estado e da nossa posição espiritual diante de Deus. Mas vamos caminhar aqui. Aqui nós vemos que João fala de um cavalo branco e seu cavaleiro, que tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como eu disse, alguns teólogos interpretam esse versículo aqui de forma diferente. Por exemplo, aqui há um mistério em relação a esse cavalo branco. Com a abertura de cada um dos 7 selos, um novo desafio vai sendo anunciado para a humanidade. E o primeiro deles é apresentado através de um cavalo branco e de seu cavaleiro. Mas o que eles simbolizam para nós? Veja, alguns teólogos interpretam como sendo o próprio Jesus Cristo montado em um cavalo branco que vem sobre a terra para trazer caos. Mas nós temos uma dificuldade em relação a isso. Quando nós pensamos dessa forma, nós temos que considerar o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 11. Quando aí sim, o Senhor Jesus Cristo montado em seu cavalo branco, que lá ele é chamado de fiel e verdadeiro, que traz uma roupa de linho, de puro linho, com um vermelho tipo de sangue, mostrando o seu sacrifício, com a sua coroa de diademas. Aqui, em capítulo 6, diz que esse cavaleiro recebe uma coroa, e essa palavra no original significa Stéphanos, que é uma coroa comum, que um rei qualquer usa. Mas lá em Apocalipse 19, versículos 6 a 11, é uma coroa de diademas, significando poder e autoridade sobre tudo. E aquele cavaleiro do capítulo 19 traz da sua coxa a inscrição Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Logo nós podemos afirmar que esse cavaleiro branco aqui do capítulo 6 não se trata de Jesus Cristo. Pastor, se não trata de Jesus Cristo, de quem então João está falando? Nós estamos falando aqui do anticristo. O anticristo que é enganador. O anticristo que disfarça para imitar aquele que é o rei da glória. Lembre-se do que a palavra de Deus diz sobre Satanás. Satanás diz que ele se transforma em anjo de luz para que, se possível, enganar quem? Até os eleitos de Deus. O anticristo é um mensageiro de Satanás, receberá poder de Satanás para fazer o quê? Enganar a multidão, a humanidade de uma forma geral. Então o livro de Apocalipse frequentemente ele emprega imagens pares para estabelecer um contraste. Quem já leu Apocalipse vai lembrar disso, porque o texto fala de 2 mulheres, por exemplo, uma virtuosa e outra prostituta. Fala de 2 cidades, uma celestial e a Babilônia, e de 2 seres que são sacrificados, o cordeiro e a besta. Então logo o João também está trazendo aqui um par de cavaleiros, para mostrar aquele que é verdadeiro e aquele que é falso. Então o cavalo branco aqui, meus irmãos, ele representa uma falsa inocência, uma falsa paz, um simulacro da verdade, simbolizando o anticristo, o enganador, o que virá para enganar a muitos.
Ele se mostra como um pacificador, como um salvador da humanidade, aquele que vai alcançar vitórias impressionantes, que vai dominar a terra. E eu digo para você quando ele virá. Ele virá quando o mundo entrar num colapso, numa convulsão geral, quando não houver mais ordem, mais lei, mais como sustentar sobre a face da terra. Então ele virá como Salvador e ele instituirá uma paz, uma falsa paz, e ele organizará as nações e ele dominará sobre as nações até por um certo tempo, mas depois ele virá com todo o seu poder, toda a sua ira, toda a sua maldade e crueldade e dizimará boa parte da humanidade, perseguirá o cristão, perseguirá a igreja, destruirá o cristianismo com o seu poder maléfico. Você está ciente disso? Então, esse cavaleiro é um mentiroso, é o anticristo que virá para enganar. Só que ele virá por causa da soberania do Cordeiro, que irá impulsionar o anticristo a sair da sombra e se revelar. O próprio Cristo, sabendo dos decretos de Deus, ele então promove certas coisas para que os decretos de Deus se cumpram sobre a face da terra e ali a glória seja dada ao nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Assim, meus queridos, o lobo predatório deve ser despojado de seu disfarce de ovelha. É esse anticristo que está para se levantar a todo instante. Não sei se você tem acompanhado alguns discursos de alguns líderes mundiais e até mesmo do presidente do Brasil, onde muitas vezes tem falado abertamente de uma liderança mundial, de um líder mundial, de um presidente mundial, de alguém que possa pôr ordem no mundo. O que é isso, meus irmãos? É a preparação do mundo para a chegada desse anticristo. Para que quando o anticristo chegar, aqueles que não estiverem analisando de forma sábia as escrituras, certamente serão enganadas por aquele que promete paz, mas não pode dar paz. E a revelação do anticristo na história está claro para nós. A Bíblia diz, a história da igreja também nos revela que o anticristo ele virá de uma forma tal que será como se fosse um líder político ou um líder religioso carismático que surgirá nos últimos dias. E ele buscará enganar muitos através de falsos milagres, sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Sim, Satanás faz milagres. Sim, Satanás faz determinadas coisas para enganar, para atrair para si e para matar, para aprisionar e matar. Então, este anticristo, quando se levantar, ele se autoproclamará Deus. Ele dirá para todos que ele é Deus. E ele irá ser um opositor contra Deus e contra tudo que se levanta acerca do nome de Deus. Ele será então aquele que irá perseguir aqueles que adoram o Deus único e verdadeiro. Em 2 Tessalonicenses 2, 4, Paulo diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse anticristo, como disse, fará um tratado de paz, e ele então irá estabelecer uma paz mentirosa, falsa, enganadora sobre a terra. Por isso que muitos adorarão o anticristo como se ele fosse o verdadeiro Cristo. Mas esse anticristo, quando ele estiver então dominado todas as pessoas que se deixarem levar pela sua mensagem, ele quebrará esse pacto de paz e trará repentina destruição sobre a terra. E isso está escrito em Daniel 9, 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então ele receberá poder de Satanás, conforme está escrito aqui em Apocalipse 13, versículo 2, que está escrito: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Esse dragão é referente a Satanás, que é descrito muitas vezes em Apocalipse como dragão, e o seu trono e o grande poderio para ele destruir e perseguir. E sabe o que vai acontecer com aqueles que não se prostrarem diante do anticristo, que não aceitarem a sua doutrina, que não andarem segundo as suas regras? A Bíblia diz que o anticristo perseguirá e tentar destruir todos aqueles que não o adorarem, que não aceitarem a sua mensagem e as suas regras. Em Apocalipse 13, versículo 7, e depois o versículo 15 a 17, está escrito: foi-lhe dada a autoridade para guerrear contra os santos e vencê-los. Também foi-lhe dada a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, aqui nós já estamos também vivenciando momentos como esse. Não é à toa que há muitas empresas de tecnologia desenvolvendo recursos para a implantação de um chip, ou então de um microchip, ou então de uma leitura pela retina, ou até mesmo pela identificação da palma da mão. Existem experimentos, tanto nos Estados Unidos como na China e alguns países da Europa, onde as pessoas compram já dessa forma. Não usam mais dinheiro, não usam mais cartão de crédito, não fazem Pix, simplesmente põem a sua mão e ali aparece tudo sobre a pessoa. O que é isso, meus irmãos? É um preparativo para que o que está escrito em Apocalipse seja implantado, e quando for implantado, muita gente não vai nem perceber que recebeu a marca da besta, que recebeu a sentença da morte, porque a Bíblia fala em Apocalipse 14, 9 a 11, que aquele que receber a marca do anticristo receberá a condenação eterna, porque estará traindo Deus, negando a Jesus, desprezando aquele que veio para nos redimir. Não é à toa também que os bancos centrais de todo o mundo têm discutido a eliminação da moeda corrente, onde as pessoas terão que comprar virtualmente. E quando isso acontecer, então os poderosos terão total controle sobre nós. E muita gente pode dizer assim: pastor, isso é teoria da conspiração. Ora, se for, então eu sou um conspirador, porque a palavra de Deus assim nos diz, está escrito. É só ler. É só estar atento a tudo o que está acontecendo no mundo e você verá que o fim está próximo. Nós estamos vivendo o começo do fim. Você está preparado para isso? Portanto, eu quero trazer aqui 3 lições práticas que nós podemos colocar em nossa vida, em nosso coração. Porque ao analisarmos tudo isso, nós temos que nos perguntar: o que isso tem a ver comigo? Como que se aplica à minha vida? O que isso tem a ver conosco, aqui, tão longe, dessas coisas que estão acontecendo? Pois bem, eu quero te convidar a meditar sobre 3 lições práticas aqui e guardar isso no seu coração. Primeira lição que eu aprendo à luz disso tudo: tempos mais difíceis estão por vir. Está difícil hoje? Sim, está difícil. Está difícil porque você tem que ser politicamente correto. Você não pode falar determinadas coisas, você não pode fazer determinadas coisas, porque a sua liberdade foi cerceada. Seus direitos foram tirados. Os tempos estão difíceis? Sim, estão difíceis, porque os políticos
estão tentando nos aprisionar, tirando nossos direitos, nos levando para uma direção como se fosse um matadouro. Sim, mas dias mais difíceis virão. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,1, ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia nos fornece vislumbres do que está por vir. E nós devemos nos familiarizar com essas profecias para permanecermos vigilantes, evitando de sermos enganados pelos falsos profetas ou falsos líderes e falsos pastores, para não sermos levados pelo pai da mentira, pelo engano de Satanás. Porque sim, nós estamos vendo isso de forma descarada, em que os falsos estão pregando um falso evangelho e uma multidão enorme está indo atrás desse falso evangelho, achando que estão seguindo o Cristo que vive para todo sempre. Mas a Bíblia diz para nós que nós devemos estar prontos para enfrentar tempos mais difíceis. E para isso é essencial conhecimento e vigilância. Conhecimento e vigilância. Não é um conhecimento de internet, não é um conhecimento de aplicativos, mas é um conhecimento que vem da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o alimento para a nossa vida. Aqui está o pão para a nossa alma. E todas as vezes que nós meditamos nas Escrituras, nós estamos adquirindo conhecimento. E com isso, os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas não terão sucesso contra nós, uma vez que nós estamos cheios do conhecimento da palavra de Deus. Agora, se não tivermos conhecimento, então nós vamos dizer amém para tudo que é dito e vamos seguir a todos aqueles que dizem: vem e seguem, porque é bom, aqui é maravilhoso. Aqui não se fala de pecado, aqui não se fala de iniquidade, aqui não se fala de transgressão, aqui tudo pode, tudo é permitido. E tem muitos seguindo tais líderes nos dias atuais. Jesus nos alertou em Mateus 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Veja bem, irmãos, veja bem. Nós, pastores presbiterianos, somos chamados de pastores que não têm o Espírito Santo por algumas determinações e por algumas denominações. E por que nos acusam disso? Porque nós não emprestamos microfone para o diabo falar. Nós não fazemos espetáculos. Nós não estamos aqui interessados em promover alguma coisa que possa ser direcionada ao homem. Nós não estamos preocupados com o emocionalismo. Nós não queremos que você tenha experiências de arrepiar os pelos do seu corpo. Nós queremos que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, porque é o conhecimento que salva, é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que conduz à vida e à vida eterna em Cristo. Não é à toa que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem promove tais coisas é porque não tem o que ensinar, não tem o que falar, não tem conhecimento, não tem intimidade com a palavra de Deus. Por isso que muitos estão aí promovendo sinais, fazendo maravilhas, e multidões estão indo atrás, porque lá a gente fica mais emocionado, lá nós nos arrepiamos, lá tem isso, tem aquilo outro, mas não tem palavra. E é por isso que são enganados, por isso que são manipulados, por isso que são extorquidos muitas vezes. E aí vem a decepção, aí vem a depressão, vem a angústia, vem a ansiedade, fala: eu não quero saber mais de igreja, porque pastor é tudo igual, porque as pessoas são todas iguais, porque a igreja está cheia de hipócritas. As pessoas se decepcionam porque vão atrás de falsos líderes, falsos profetas, porque não obtiveram o conhecimento das Escrituras, não vigiaram o suficiente para terem um discernimento verdadeiro, e assim por isso foram enganadas. Meus queridos irmãos, por mais que a denominação presbiteriana tenha esse cuidado, nós temos que admitir que, infelizmente, também em nosso meio, há muitos que estão desinteressados em ter conhecimento. Há muitos que estão desinteressados em conhecer a verdade, as Escrituras.
Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui esta noite e perguntasse quantos aqui já leram a Bíblia, quantos aqui estão lendo a Bíblia, quantos aqui têm o hábito de meditar na palavra de Deus, provavelmente nós teríamos uma surpresa muito desagradável. Então, se você não quer ser enganado, se você não quer ir atrás de pessoas, de líderes e até mesmo do anticristo, procure conhecimento. Conheça as Escrituras Sagradas. Leia, medite, estude, se exponha à palavra de Deus. Se exponha à palavra de Deus no estudo bíblico, na escola dominical, no culto à noite, onde tiver um pequeno grupo da igreja, participe para que você possa ter conhecimento. Mas o conhecimento por si só não resolve. Não adianta você encher a cabeça e deixar o coração vazio. Você precisa praticar, e aí que entra a vigilância. Então, em primeiro lugar, irmãos, tempos mais difíceis virão. E para vencê-los, nós precisamos de conhecimento e vigilância. A segunda lição que eu aprendo, à luz desse quadro tenebroso que nós vimos aqui, desses 2 versículos, que é imperativo que cada um de nós evite a complacência espiritual. O que é isso, pastor? A complacência espiritual refere-se a um estado de estagnação ou inatividade na vida espiritual de uma pessoa. É o famoso crente que está satisfeito com tudo, mas não ora, não lê a Bíblia, não é ativo na obra de Deus, simplesmente está ali. Ele não é quente e não é frio, ele é morno. Tanto que Jesus falou em Apocalipse 3, 15 a 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque não sei você, mas você colocar uma água morna na boca, descer, você vai ter ânsia, porque é difícil de tragar. Então, essa complacência espiritual que muitos estão vivendo hoje é a autossatisfação com o estado atual de sua fé. Tá bom, a pessoa admite, eu sou um raquítico na fé. Eu tenho um naninismo espiritual. Eu sou um anão, pequeno, nada, insignificante, mas estou satisfeito. E é incrível que muitas pessoas que estão satisfeitas com o seu estado espiritual, com a sua fé, que é muitas vezes insignificante, que não se traduz em obra para a glória de Deus, muitas vezes essas mesmas pessoas se esforçam a ponto de dar a vida, o sangue, o tempo, abrem mão de tudo em função de coisas desta vida. E aí Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, está o quê, irmãos? Aí está o seu coração. Então, essa complacência espiritual é o mal que tem assolado a igreja do Senhor Jesus Cristo atualmente. Sim, essa complacência é um desejo profundo de simplesmente não ter um relacionamento com Deus. É um vazio espiritual. É uma indiferença com o pecado. Aquilo ali é pecado. Estou nem aí. É pecado. Então, essa indiferença com o pecado, esse desinteresse em servir e evangelizar, é um conformismo com esse século. Meus irmãos, se essa for a sua realidade, hoje mesmo peça para Deus, Senhor, me perdoe por eu ter sido um crente fraco, um crente frio, um crente, na verdade, morno, um crente que não está servindo ao Senhor como deveria servir. Acenda a chama em meu coração de novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, essa complacência, ela acontece por causa desse raquitismo espiritual, que por falta de nutrientes potentes, a pessoa não se desenvolve na fé, porque ela ainda está tomando leitinho espiritual. E há pessoas que estão décadas na igreja do Senhor Jesus Cristo, que ainda estão tomando leitinho espiritual, que não estão interessadas em um alimento mais sólido, em comer uma comida mais, digamos assim, graúda.
E por isso são pessoas que não crescem espiritualmente, não têm maturidade espiritualmente, são pessoas melindrosas, sensíveis, que têm que ter todo um cuidado para falar, senão fica magoada, senão deixa de frequentar a igreja, deixa de ter comunhão com os irmãos, porque fulano falou uma coisa que eu não gostei, e quando isso acontece, pode ter certeza, é um nanico espiritual. É uma pessoa que não cresceu, não amadureceu, ainda é criança, tem que trocar fralda, tem que dar leitinho, tem que dar uma madeira, tem que dar chupeta, tem que parar porque está chorando, então a gente tem que ir lá e cuidar. Por quê? Porque não se desenvolveu na sua vida espiritual. Irmãos, pessoas assim são presas fáceis para o anticristo, para os falsos profetas, para os enganadores. Uma vez doeu meu coração quando uma pessoa que passou aqui por nós, membro dessa igreja, que nós discipulamos, que foi doutrinada nas escrituras sagradas, ficou entre nós um tempo, e depois disse que estava saindo, voltando para a seita de onde havia saído. Eu vou voltar para lá. O que essa pessoa disse para mim, em outras palavras? Eu gosto de ser enganado. Eu gosto da mentira. Eu gosto do engano. Eu gosto do faz de conta. Eu gosto das obras, das coisas pesadas que colocam sobre mim. Porque são pessoas que não se desenvolvem. O alimento sólido para algumas pessoas é demais, por isso elas não suportam. Paulo nos adverte, olha, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podeis suportar. Então, se você se enquadra nesse contexto, peça ao Senhor, Senhor, eu não quero mais ser um tipo de crente assim, eu quero ser um crente vigoroso, ativo na obra do Senhor, eu quero ser um crente fiel, um crente que conheça a sua palavra, um crente que ministre a sua palavra, um crente que participe da sua obra, um crente que seja realmente ativo para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque o amor tem se esfriado do coração de muitos irmãos, e nós precisamos estar alertas a isso. Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, o amor por Deus, o amor pelo próximo se esfriará de quase todos, por se multiplicar a iniquidade, por permitir que o pecado reine no coração da pessoa, porque ela está indiferente ao pecado, ela já não tem mais discernimento em dizer se tais coisas são pecado ou não. Então, meus queridos irmãos, que não sejamos mais complacentes com a nossa vida espiritual, mas que possamos sair da mesmice, sair da rotina religiosa e sermos ativos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E por último, a última lição que eu aprendo aqui. Todos nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo e o tempo todo. Não tem como. Diante das adversidades, turbulências e cenários catastróficos, como os descritos pelos cavaleiros do Apocalipse, é imperativo que mantenhamos nossa fé e confiança firmada em Deus. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, enquanto as tempestades da vida se formam ao nosso redor, nós devemos buscar refúgio em quem? Em Deus. Salmo 46, versículo 1 e 2, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, igreja? Socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que o mundo entre em convulsão, ainda que as nações se levantem contra as nações, ainda que o anticristo venha contra nós e nos persiga e nos mata, não temeremos coisa alguma, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza no dia da tribulação. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje, entre Israel e Gaza, mas não propriamente Gaza, mas contra os terroristas, sim, terrorista, viu, Google, do Hamas,
que invadiu Israel de forma sorrateira, terrível, e matou inocentes, crianças, idosos, pessoas deficientes. Coisa terrível, que nós devemos sentir nojo, repugnância. Mas por causa disso, nós estamos conhecendo um pouco mais a história desse povo. Eu pude descobrir que quando uma família israelita constrói uma casa, é obrigatório que eles constroem também um bunker, que é um lugar de refúgio, de proteção, em que, segundo a engenharia deles, é um lugar que irá protegê-los contra bombas, contra terroristas. E aparentemente é algo que traz uma certa segurança, mas lamentavelmente, diante dos eventos, dos episódios, nós vimos que muitos que se esconderam nesses bunkers, esses bunkers não foram suficientes para guardá-los. Muitos foram mortos por aqueles terroristas do Hamas, naquele dia 8, lá no sábado passado. Meus queridos, nós estamos em guerra, presta atenção nisso. Nós estamos em guerra, fala isso comigo. Nós estamos em guerra. E nós não temos como fugir e se esconder em lugares feitos por mãos humanas, porque não há lugar, não há refúgio sobre a face da terra. Por mais engenhosas que sejam as coisas que os homens fazem, estas coisas não podem nos dar segurança, porque a nossa segurança está em Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Porque a nossa guerra é espiritual, a nossa guerra não é contra homens, nem sangue, nem carne, mas é contra as potestades, os principados das regiões celestiais. Por isso nós temos que nos refugiar em Deus. Ele é o meu refúgio e fortaleza. As tempestades podem vir, as perseguições podem vir, as ameaças podem vir, o anticristo pode vir, o diabo pode se levantar contra mim, mas eu estou seguro no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não desanime. Não desista da caminhada, não desista da sua jornada, siga em frente, olhando para esse Deus Todo-Poderoso. Por isso o autor do Salmo diz: ainda que a terra se transtorne e os montes não se abalem, eu não temerei, porque o meu seguro está em Deus. A soberania de Deus e o poder de Deus permanecem inalterados, mesmo nos momentos mais desafiadores e caóticos da história da humanidade. Deus continua lá, regendo todas as coisas. Ninguém pode com o Deus da Bíblia, ninguém pode com o nosso Deus. Em conclusão, irmãos, Apocalipse não é apenas uma revelação dos últimos dias, mas também uma declaração triunfante da vitória de Cristo sobre todas as adversidades. O nosso Cordeiro venceu, ele triunfou, ele vive e vive para sempre. Sim, nós temos tempos difíceis e mais difíceis ainda virão, mas temos uma promessa inabalável. Deus está conosco em cada passo do caminho. Ele não nos desampara, não nos abandona, não nos deixa só. Ele está conosco. Ele não disse que a nossa vida seria fácil, mas ele disse: todas as vezes que você estiver passando pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você, não temas. Então, com a confiança de que a nossa rocha é Jesus, e com o conhecimento adquirido das Escrituras, nós podemos enfrentar todas as tempestades da vida, todas. Dói. Vamos chorar, vamos lamentar. Mas como a nossa alegria está no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, nós superamos, nós vencemos. Portanto, enquanto observamos os sinais dos tempos, não devemos fazer isso com medo. Não tenha medo de guerras, rumores de guerras, do aumento da violência, da iniquidade,
dessas coisas que estão sendo preparadas, porque tudo isso está no script de Deus. Tudo isso está de acordo com o propósito de Deus. Não devemos ter medo dessas coisas, mas devemos desejar e apressar a volta do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Então que nós possamos viver com uma esperança renovada, pois sabemos que a lida, a batalha, a guerra desta vida, ela está chegando ao fim. A nossa batalha, que já está vencida, está chegando ao fim. Então, quanto mais dessas coisas acontecerem, você tem que pensar assim: aleluia, Jesus está perto de voltar, e eu quero estar lá naquele dia, na presença do Senhor, pois Ele venceu e Ele triunfará sobre tudo. Portanto, meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, levanta-se, brilhe e mantenha-se firme, pois a sua redenção se aproxima. Mantenha-se firme, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, porque a nossa redenção está próxima. Em breve estaremos com o Senhor na glória. Não, é para a igreja ficar em pé e louvar o Senhor de pé. Não, irmão, não, irmão. Oh, glória a Deus por isso. A nossa redenção está perto. Jesus está se aproximando. E em breve nós estaremos lá. Pode vir os adversários, os perseguidores, pode vir o anticristo, pode vir quem quer que seja. Pois quanto mais vier essas coisas sobre nós, a nossa redenção se aproxima. Aleluia. Aleluia. Então, igreja, fique firme, brilhe cada vez mais, não tenha medo, pregue a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, exorte e repreende com toda a doutrina e longanimidade, porque fazendo isso, amontoaremos brasas vivas na cabeça daqueles que negam ao Senhor Jesus Cristo. E se nos matarem, é um favor que nos façam, porque ao tirar a nossa vida aqui, temos a vida eterna com o Senhor lá na glória. Então vamos orar. Entregue isso a sua vida a Jesus esta noite e fale com Ele: Senhor, aviva a minha vida, aviva o meu coração e ajuda-me, Senhor, a andar na sua presença a despeito de qualquer situação. Deus, nós estamos diante do Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Deus, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Obrigado porque o Senhor fez tudo por nós e nós somos do Senhor. E obrigado, Deus, porque o Seu nome está sobre a nossa vida. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedade do Senhor. Por mais que os homens possam tramar qualquer sofrimento contra nós, nós temos a certeza de que estaremos em gozo eterno na presença do Senhor. Deus, nos ajude então a olharmos para as circunstâncias e não termos medo, mas sim, Senhor, esperança renovada, sabendo que a nossa redenção se aproxima, sabendo que em breve estaremos com o Senhor na glória. Até aquele dia, Senhor, nos ajude a andarmos em santidade na Sua presença, nos ajude a brilharmos para Ti, Senhor, a anunciarmos corajosamente o Seu nome, a mostrarmos, Senhor, para o mundo de que lado nós estamos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos crentes ativos, crentes dispostos, crentes que servem ao Senhor com alegria e bondade no coração, Senhor. Nos ajude, ó Deus, portanto, a tirar, Senhor, da nossa vida e do nosso coração tudo aquilo que não venha da parte do Senhor. Ó Deus, leva-nos guardados por Ti, debaixo da Sua mão poderosa, e que é através, Senhor, dessa semana que se inicia hoje, o Senhor possa nos usar, que vidas, Senhor, sejam alcançadas através das nossas vidas e que a luz de Cristo brilhe através de nós, em nome de Jesus. Pai, proteja a sua igreja, guarde a sua igreja, Senhor, e santifica a sua igreja na sua palavra, pois a sua palavra é a verdade. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmão. Antes de você sair, e antes de recebermos a bênção, eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas informações importantes.
E é claro, como nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus voltar, então até lá nós temos que trabalhar, não é isso? Nós temos que arregaçar as mangas, pôr as mãos no arado e não olhar para trás. Porque, glória a Deus se o Senhor voltar e nos encontrar ativos e trabalhando na obra do Senhor. Então nós temos como igreja muitas coisas para acontecer até o final desse ano, se Jesus não voltar antes. Então eu quero pedir que coloque o anúncio aí, por favor, do dia 10 e 11 de novembro. Então nós vamos ter aqui na igreja, volta no início, por favor. Nós vamos ter aqui na igreja uma conferência que tem esse título, O Lar Cristão e a Força da Mulher. Vai ser no dia 10 e no dia 11 de novembro. No dia 10 é um trabalho voltado para os casais. Agora pode passar. Pastor Amauri, que é pastor da Igreja Presbiteriana na Penha, em São Paulo, especialista no trabalho com casais e famílias. E ele estará presente aqui no dia 10, sexta-feira, a partir das 19h30. E ele vai trazer uma palavra especial para aqueles que estiverem presentes aqui. Então há um investimento de R$30 a ser feito por casal, nada. Porque quando você vai em conferência de casais por aí, é R$2.000, R$3.000. É claro que tem um hotel, tem tudo isso, mas que é R$30 para a gente abençoar a vida do preletor e algumas despesas mais que nós vamos ter por causa do evento, ok? Então você pode fazer a inscrição e participar. Pastor, o meu marido, a minha esposa não vai, eu posso ir sozinho? Pode, não tem problema. Pastor, é aberto ao público? É aberto ao público. Eu posso convidar alguém? Pode. Eu posso convidar um casal e o casal tem que pagar? Tem. Se você não quer que o casal pague, o que você faz? Pague para ele, abençoa a vida dele. Eu quero abençoar você, vamos lá. E aí vai ser uma bênção. Mas é importante valorizar, sim, o evento, ok? Então esse é um trabalho que nós queremos contar com a participação de todos, toda a igreja. Por favor, se empenhe em participar. Nós não queremos aqui ficar constrangidos diante de uma situação dessa e ter aqui 30, 40 pessoas, um preletor que é disputadíssimo no Brasil todo para fazer uma conferência nesse naipe, ok? Segundo evento, promovido pelo Ministério de Mulheres, Rosa de Saron, cuja a líder coordenadora é a nossa irmã Perpétua. Estará conosco aqui no dia 11, a partir das 16 horas, a Janaína Depiné. Ela é membro da Igreja Batista Central de Belo Horizonte e também é especialista na área de comunicação empresarial e também na área de educação. E ela tem um ministério voltado, então, para conferencista para as mulheres. E ela também tem uma agenda disputadíssima, né? Nós estamos aí quase uns 8 meses, né, tentando, né, Perpétua? Ela confirmou, Perpétua? Confirmou, então está confirmada, amém. Então ela estará aqui também. E tem um investimento de R$20. R$20 também para fazer a mesma coisa. A gente abençoar a preletora e cobrir algumas despesas que nós vamos ter aqui. Pastor, vai ter alguma coisa para comer na sexta e no sábado? Bom, sempre tem, né, irmãos? É onde o povo de Deus se reúne, tem, não é, Elton? Tem, né? Então, esse investimento aí também vai ajudar nessas despesas. Pastor, é aberto ao público em geral? É. Pastor, posso levar a mulher convidada e a mulher tem que pagar a si mesma? Tem. Você não quer que ela pague, o que você faz? Pague para ela, abençoa a vida dela. Mas vamos valorizar o evento. Passa o próximo, por favor. Então, como que você pode se inscrever? Você pode se inscrever da seguinte forma. Muitos aqui já receberam direto o link do formulário de inscrição. Mas quem ainda não fez isso, é só mandar um WhatsApp para este número aí, que quando você mandar, já vai receber automaticamente o link de inscrição. Você clica no link e lê certinho e se inscreva. Vai ser bênção. Pastor, eu posso participar do evento dos casais e também das mulheres? Se for mulher, sim, você pode participar à tarde, se bem que alguns homens estarão aqui, né? Como alguém fala que pastor não é homem, é anjo, né? Então, beleza. O pastor vai estar presente aqui. Então, você pode, mas nós pedimos que você contribua do mesmo jeito. Contribuiu no casais à noite, na sexta, contribua também no sábado, porque são 2 eventos distintos com responsabilidades distintas. Amém, irmãos? Fiquei preocupado.
Quantos aqui já fizeram inscrição? Levante a mão. 8, 12. Nós somos mais do que 12, irmãos. Nós somos mais do que 12. Por favor, em nome do Senhor Jesus, eu vou, na minha mente, estabelecer um prazo. Se a gente, infelizmente, não tiver, aí é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou ter que dizer para o preletor, olha, agradeço, sinto muito, mas de repente tem outro lugar que tem mais gente, né? Mas eu creio que isso não vai acontecer. Esse povo aqui é um povo animado. Povo animado. Meu Pai do céu. Ariane, vem cá, Ariane. Ariane tem um recado para dar, depois o nosso irmão Anderson também tem um recado para dar. Ariane é líder do Ministério Infantil aqui da igreja, e ela, junto com a Vitória, tem ajudado as crianças, tanto na escola dominical, quanto no trabalho do Ministério com as crianças. E como hoje é dia do professor, então ela preparou algo especial para as professoras do departamento infantil. Deixa eu pegar aqui o microfone. E ela vai falar um pouquinho sobre... você tem 30 segundos. Não, estou brincando, pode falar. Hoje é o dia das professoras, dos professores, e a gente dá honra a quem, né, traz honra. Então, eu quero chamar aqui a equipe do Ministério Infantil para estar fazendo entregar uma lembrança para elas. Então, da turma Samuel, eu vou chamar a Luana e a Lúcia. Vem cá, por favor. Da turma Judá, a Dani, a Raquel, a Elisângela. A Cleia já falou que não deu para vir. Da turma de Israel, a Joyce e a Carol, por favor. Alguém chama a Joyce lá embaixo, por favor. Ela está lá embaixo. Essa é a equipe do Ministério Infantil. É uma honra, uma alegria e um orgulho apresentá-las para vocês, porque elas conseguem, né, estudando a palavra, trazendo de uma forma lúdica, de uma forma leve, passar a palavra de Deus para os filhos de vocês. Nós estamos aqui todos os domingos, fazendo a parte como a igreja, que é transformar a vida das nossas crianças através da palavra de Deus, que é o corpo do Senhor. Então, nós estamos juntos com vocês nessa missão de estar levando a palavra de Deus e apresentando as nossas crianças. E contamos com a ajuda de todos vocês a continuar esse trabalho. Então, nós temos um grupo, nós pedimos para reforçar a lição, nós pedimos para lembrar a lição, e nós, junto com a lição de todo domingo, nós trazemos também o que anda acontecendo, né? O que, de forma com que as nossas crianças entendam a palavra do Senhor. Então, eu quero parabenizá-las. Muito obrigada por estar nessa missão. É uma missão, é um chamado do Senhor. E eu peço para que todos que tenham isso no coração, levar a palavra de Deus às nossas crianças, nos procure, porque nós temos uma missão muito importante e os trabalhadores estão poucos. Nós precisamos da ajuda de todos vocês nessa missão. Tá bom? Amém. Tá, agora eu chamo a minha filha, que vai entregar para vocês, gente, de coração, a lembrança do Ministério Infantil. Continuamos contando com todas vocês. E nós estamos vendo muitas crianças que vêm no domingo à noite, mas não estão vindo na EBD. Então, nós, professoras, fazemos os convites para vocês estarem aqui, né? O nosso material é maravilhoso. As nossas professoras
levam isso para nossas crianças de uma maneira também maravilhosa. Então, fica o convite para vocês estarem aqui todo domingo de manhã. Tá bom, filha? Muito obrigada, viu, meninas? Irmãos, o ministério, essa equipe do Ministério Infantil tem feito um trabalho excelente e com muito custo, porque não é fácil, né? E nós temos que louvar a Deus pela vida dessas irmãs. Eu aproveito para incentivar as irmãs da igreja que têm o chamado, têm a vocação, têm o jeito de lidar com o trabalho infantil, que possa procurar a Ariane e se prontificar para ajudar. Mesmo que você nunca deu aula, mesmo que você nunca soube como ensinar a criança, tem um treinamento, tem um material, tem um jeito de fazer. Então eu peço que, por favor, você se apresente para o serviço. Nós precisamos, afinal de contas, são as nossas crianças, né, que estão aí precisando desse aconchego, desse acolhimento. Ali na entrada tem um painel maravilhoso que a Ariane fez, realmente ficou lindo, maravilhoso, e ali mostra um pouco do carinho, dos detalhes que esse ministério se preocupa em cada momento assim com as nossas crianças. Então fica aí o nosso apelo e peço que Deus possa levantar pessoas para fazer isso em nome de Jesus. Presbítero Eliseu, vem aqui orar, por favor, por essa equipe, pelo Ministério Infantil da igreja. E agradecer também pela vida da Ariane e da Vitória, que as duas, junto com as irmãs, têm desenvolvido um bom trabalho para a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor, ó Deus, por ter levantado, Senhor, nosso meio, pessoas que têm realmente abraçado a causa de ensinar as nossas crianças, trazer a elas, ó Pai, a Tua palavra, inculcar na mente delas, ó Senhor Deus, o caminho que devem andar. Obrigado, Senhor Deus, e nós te pedimos que, através da Ariane, da Vitória, Senhor Deus, de todos os professores que estão aqui, daqueles que estão ausentes também, ó Pai, o Senhor, ó Deus, continue abençoando, trazendo, ó Pai, sobre a vida delas, ó Senhor Deus, a segurança e a certeza de estarem trabalhando para o Senhor, ó Deus, na formação de líderes, na formação de homens e mulheres, de pessoas que trarão, Senhor Deus, à nossa sociedade algo diferente, Senhor Deus, do que é proposto lá fora. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, capacite cada vez mais, dê a elas entendimento, sabedoria, Senhor Deus, e também coragem para realmente, Senhor Deus, estar engajados na Tua obra. Em nome de Jesus, nós rogamos as bênçãos sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Amém. Deus abençoe, irmãs, muito obrigado. Irmão Anderson. E depois do irmão Anderson, nós vamos receber a bênção e poderemos descer até o refeitório para o nosso tempo do lanche da comunhão. Boa noite, irmãos. Todo mundo firme aí? Todo mundo vai com Jesus se ele voltar? Quando ele voltar, né? Irmãos, dando andamento ao trabalho do grupo de homens, na próxima sexta a gente vai estar se reunindo aqui, o grupo de homens da igreja. Então eu estou aqui para reforçar esse convite, né, para que os homens venham e participem com a gente. É uma reunião que vai acontecer mensalmente, né, a periodicidade pequena, então nós contamos com a presença de todos. Tá? Às 19h30, na próxima sexta, dia 20, tá bom? Vai ter pizza, né? O pastor está lembrando aqui. No Brasil, a gente tem costume de dizer que quando as coisas terminam em pizza, não deu muito certo, né? Na reunião dos homens é o contrário, a gente começa com pizza, que aí dá tudo certo. Tá? Então, tem lanche, pode vir, deixa para comer aqui. Não, tem uns que jantam, aí depois fica aqui reclamando. Então, não, vem sem jantar para não atrapalhar o lanche, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Ah, outra coisa, nós temos um grupo de WhatsApp com os homens da igreja. Se você não participa, procura um irmão aí e pede ele para dar um jeito de colocar lá. Tá? As vagas são limitadas, tá? Meus irmãos, nós vamos receber a bênção do Senhor e depois todos estão convidados a descer até o refeitório para o nosso lanche da comunhão. Lembrando, meus queridos, que toda quarta nós temos a nossa reunião de oração e Deus tem realmente nos abençoado através desse tempo. Então eu rogo que em nome de Jesus Cristo se planeje para estar aqui, que nós possamos nos reunir cada vez mais
para esse tempo de oração. Vamos todos ficar em pé, vamos receber a bênção, e após a bênção estão à vontade para se cumprimentar e desejar uma semana abençoada para todos, e depois se dirigirem para a saída. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão eterna do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o Israel do Senhor, que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Abraço quem está ao seu lado, desejo uma boa semana e vão em paz, em nome de Jesus.